Sexta-feira é dia do Dr. João Guilherme. Dr. João, bom dia, tudo bem? Bom dia, satisfação poder estar aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começando o ano, então. Começando o ano. E começando o ano com uma confluência das pesquisas eleitorais. Ontem foi dia de divulgação de mais pesquisas e todas elas, independentemente do instituto, já começam a apontar com maior clareza um segundo turno para a eleição nacional. Primeiro era Lula vai matar tudo no primeiro turno. Agora as pesquisas de forma unânime começam a ajustar os números. O que te parece esse cenário, João? É uma luz no fim do túnel, né? A gente fica feliz de que não vai acontecer o que muita gente estava falando que ia, né? E a gente, observando agora esse discurso dos 5 candidatos, né? A gente vê como realmente o Lula tem uma facilidade de comunicação com a massa, né? Com a população. Foi o único que falou de maneira direta e clara para a pessoa que está ouvindo, né? Isso ele é mestre, ele é muito bom. Ele é o melhor nisso, deles, ele né? é muito bom. Então ele falou com a dona Maria, com a pessoa que está em casa, com a dona de casa, com a pessoa que está preocupada com o seu orçamento, com a sua comida. É isso que todos os outros precisam melhorar. Escutei o Sérgio Moro e o Dória falando sobre privatização, mas a pauta da privatização, ela não deve ser a privatização por si só, porque temos que diminuir o tamanho do Estado e um discurso de direito. Não, a gente quer. A ideia da privatização é para melhorar a vida das pessoas. O único que falou de melhorar a vida das pessoas diretamente é o Lula. Então, acho que todos os outros precisam melhorar muito a comunicação para que surjam novas opções, até do que a gente tem falado. Você falou de 5 candidatos, mas tem movimentações, né, da Simone Tebet, por exemplo, que pode ser uma opção, e tem várias outras opções que a gente imagina que vai acontecer se Deus quiser. Agora, esse cenário eleitoral que mostra a polarização, nós entramos já, o João falou, estamos começando o ano, né? Que mês de janeiro é um mês mais paradão, estamos começando o ano, estamos em 4 de fevereiro, e até agora não há nenhuma pesquisa demonstra, e de fato não demonstra, uma quebra na polarização. A polarização segue forte e firme, né? Segue forte e firme e hoje em dia o cenário mais provável é que ela permaneça até o final, né? E é isso que a gente sempre fala e sempre reclama, que na verdade o Lula está muito forte, não porque ele é forte, mas sim porque o Bolsonaro ajuda muito o presidente, comete alguns erros assim que são primários e que estão fortalecendo e deixando o Lula aparecer no cenário novamente, o que é muito triste, né? A gente pensar em tudo que aconteceu e imaginar que o Lula possa ser novamente presidente. Agora, também o presidente não ajuda, né? Você viu ontem na live ele se referindo aos nordestinos como pau de arara, né? Então, puxa, não dá mais, ele tem que caprichar um pouquinho mais, porque senão não vai dar. Me parece que tem um ponto que o João sublinha aqui, que é o da comunicação, de que os candidatos precisam melhorar a comunicação. O Bolsonaro tem essa espontaneidade dele e, por conta disso, ele tem muito apoio, né? O Bolsonaro, ele não tem curva, ele é um caminhão carregado de melancia descendo uma ladeira sem freio. Esse é o Bolsonaro, e vai atropelando. Mas há certas questões que, de fato, precisarão ser melhoradas. Eu peguei uma pesquisa dessas e fui olhar a estratificação. Eu nunca fico só no número, porque acho que o número, ele esconde, né? Claro. E é incrível como o presidente Bolsonaro vai bem entre os homens, mas ele vai muito mal entre as mulheres. O Bolsonaro tem no seu espectro um potencial de voto feminino de apenas 28%. Ele precisará corrigir a forma de comunicação para poder alcançar as mulheres brasileiras, porque o Lula está dando de lavada nas mulheres. E a gente sabe que se não tiver esse público, né, João, não adianta. O eleitor feminino é a maioria, né? É a maioria. Então não tem jeito. Mas, e assim, a gente tem falado sobre isso, você hoje aqui está falando muito claramente sobre um problema real do Brasil, né, que é essa questão do preço do combustível. E a gente, infelizmente, na questão eleitoral, a gente não discute os problemas reais, a gente fica sobre essa questão de polarização e não discute realmente os problemas do Brasil, o que nós vamos fazer para melhorar o preço da gasolina. Tem a relação com o dólar, que está super alto, que inclusive o Moro falou de maneira apropriada, que está muito alto também por causa da instabilidade política. Tem o problema do próprio petróleo, que isso não é culpa do Brasil. O petróleo aumentou o preço, a crise mundial do petróleo. Você vai para os Estados Unidos, o preço da gasolina aumentou em dólar, inflação real nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa do Brasil.
tem a carga tributária e tem a péssima administração e roubalheira que tem na Petrobras. Então, o que nós vamos fazer? A discussão tem que ser essa. Nós vamos votar em quem? Qual que vai ser a melhor opção para resolver os problemas? Não se você gosta do A, do B, do C ou do D. Quem é o melhor presidente para o Brasil? É isso que nós temos que discutir para resolver os problemas reais. Não porque, não, eu apoio o Bolsonaro, eu adoro o Bolsonaro, eu apoio o Lula, eu adoro. Não é isso, gente. Nós temos que pensar qual a melhor pessoa para solucionar os nossos problemas e para fazer o Brasil crescer e ir para frente e se tornar uma nação melhor. O João, eu vou fazer uma pergunta aqui agora ao médico, né? Até para a gente ter um pouco do cenário de um serviço, e eu acho que a medicina talvez não, certamente é a mais importante entre todos os serviços, porque saúde não se brinca. Nós já temos uma retomada também do movimento nas clínicas e consultórios, como era antes da pandemia, ou ainda está mais baixo do que o normal? Está já normal, as pessoas estão procurando normalmente, porque aquele medo inicial que a gente tinha, e com toda razão, né? A pandemia matava muito, hoje em dia está matando bem menos, isso é importante a gente lembrar. E a questão da vacina, a terceira dose, isso aumentou muito a segurança das pessoas. E isso é normal, as pessoas que estão nos ouvindo ainda estão com receio. Se você está vacinado, se você está protegido, não está com sintoma, vá procurar o seu médico. Vá fazer sua consulta com o cardiologista, vá fazer sua consulta com o endocrinologista, cuide do diabetes, da pressão arterial, vá ao seu oftalmologista, seu dermatologista, não deixe mais de fazer a sua consulta por medo da pandemia. Existem outros problemas de saúde que são muito mais importantes e muito mais sérios do que o risco de você pegar Covid vacinado. Então, é importante voltar e as coisas estão voltando ao normal. Inclusive, queria falar e elogiar algumas ações que estão sendo feitas pela prefeitura e pelo governo do estado, com a criação de mutirões para atendimento, porque houve um represamento muito grande das consultas eletivas. Naquela época muito grave da pandemia, se fecharam, por exemplo, os ambulatórios do SUS. Então, as consultas não foram realizadas e as pessoas continuam precisando. E houve um represamento, houve um aumento muito grande das filas. E o governo do estado e a prefeitura estão trabalhando em conjunto e estão chamando os prestadores e estão oferecendo oportunidades de atendimento para a população, inclusive com remuneração do SUS mais alta, sabe? Muito interessante, muito inteligente, e estão de parabéns para que essa atitude precisa ser reconhecida, e quando a gente tem que criticar, a gente critica. Mas Sim. quando as coisas são boas, a gente também tem que falar. Muitas cirurgias eletivas foram canceladas também, né, João? Claro, não se podia fazer cirurgia eletiva, né? Porque o risco de contaminação era muito grande. E agora, voltando a falar um pouquinho desse tema do Covid, a gente está com uma segurança muito maior, né? A gente vê que o número de pessoas que estão internadas em estado grave, que estão morrendo, é muito menor, e infelizmente isso ocorre mais nas pessoas que optaram por não se vacinar. Não vamos discutir aqui essa opção, não. Cada um tem a liberdade de decidir se vai tomar sua vacina ou não. O que eu acho um erro grave e crasso. Mas é notório e claro que quem não toma vacina hoje em dia está sofrendo muito mais. Teve uma das primeiras entrevistas que nós fizemos aqui, o nosso bate-papo de sexta-feira sobre a Omicron, quando ela estava lá na África do Sul ainda. Eu lembro bem de um comentário seu dizendo, olha, a Omicron ela não deve apavorar todo mundo porque ela vem mais leve, que é o que os indicativos demonstram, mas ela pode de alguma maneira servir como uma imunidade mais geral. Isso continua em voga, João, ou não? Sim, a Omicron, ela é mais leve porque ela não faz um acometimento pulmonar tão grave quanto as outras. A Delta, por exemplo, ela era muito mais severa, e é muito mais severa. Ainda tem Delta circulando no nosso meio. Mas a Omicron é a grande maioria das transmissões de hoje em dia. E ela continua assim. Qual é o problema? O problema é que não se sabe, ainda não se sabe, se a Omicron vai gerar uma resposta de defesa de imunidade do organismo para as outras variantes. Então ainda não se sabe. Até eu estava lendo sobre isso essa semana. Se ela gera os anticorpos. Se ela gera anticorpos, como a vacina gera, para outras variantes. Então, se a Omicron gerar, realmente, eu acredito que estamos caminhando para o fim da pandemia, que é o que você está vendo hoje em dia na Europa. A Europa sempre é o reflexo, nós vamos ter sempre, depois de algumas semanas, o reflexo que está acontecendo na Europa. Acabei de ver a notícia aqui. Portugal não exige mais teste para o Covid para entrada. A Inglaterra, vida normal. Conversei com uma pessoa que está lá na Dinamarca,
vida normal, sem máscara, sem teste, sem vacina, sem nada. Então, eu acredito que em algumas semanas teremos aqui uma situação muito melhor e, graças a Deus, vamos ter praticamente a vida normal, se Deus quiser, e que não surja nenhuma variante nova. Pois é, essa comparação que o João faz, né, e a gente conecta os temas da realidade à política, eu espero que nós tenhamos maturidade política para esse momento, que é o momento de tirar a máscara e de tocar a vida de uma forma razoavelmente normal. Ano eleitoral, tira a máscara e uma discussão de Covid, aqui as coisas tendem a ser pelo menos mais complexas do ponto de vista do discurso, né? Não, com certeza. E assim, mas eu imagino um pouco que as pessoas estão tão cansadas desse assunto, não aguentam mais falar de Covid, não querem mais saber disso, que eu acho que isso vai ser um alívio tão grande que as pessoas não vão nem querer ficar utilizando disso muito de maneira eleitoral. E você veja como é importante a gente falar sobre coisas boas e sobre as coisas que estão acontecendo. O Brasil agora parece estar tendo uma retomada econômica interessante, né? A geração de empregos agora bateu recorde, né? Isso. E isso a gente às vezes não está falando, né? A gente está falando sobre besteira, sobre coisas Fica que não são tocando a importantes. trombeta do apocalipse, né? E esquece de mostrar que a gente tá puxando o bico do avião para cima, né? Claro, e o brasileiro tem a característica de ser muito resiliente, apesar dos políticos atrapalharem, apesar da carga tributária ser um absurdo, apesar dos desvios, apesar de tudo aquilo que você ouvinte já sabe que nós sabemos muito bem. O brasileiro é resiliente, trabalhador, e o Brasil vai resistir a todos e a tudo, e se Deus quiser, vai embora para frente. Sabe que um amigo me mandou, o Fábio, me mandou pelo WhatsApp os números do Show Rural de Cascavel, tá para acontecer agora em fevereiro, e da Expo Londrina. Ele me citou apenas essas duas grandes feiras aqui do Paraná. Os números da pujança econômica do nosso estado são absolutamente sensacionais. E só que a imprensa está mais preocupada em fazer uma espécie de círculo, fica correndo atrás do próprio rabo, e nós vamos agora com duas feiras que são exemplo da força econômica do estado, dentro da linha que você está falando, João. Não, e o agro no Brasil, no Paraná especificamente, é sensacional, né? Eu não me lembro o nome da pessoa, mas eu tenho um vídeo que circula bastante no YouTube sobre que o Brasil que a gente vive não é o mesmo Brasil que os políticos vivem, né? Nós vivemos num país de gente honesta, país decente, um país que as pessoas acordam cedo, trabalham, geram emprego, geram renda, respeitam as leis, fazem as coisas de maneira correta. Então esse é o Brasil que a grande maioria das pessoas vive. Então, por isso, na hora da gente escolher, a gente tem que tentar votar nas pessoas que a gente acredita que querem o mesmo Brasil que a gente vive de verdade. Pois é, e aí, quem sabe a gente consiga matar esse tema pandemia no curso do ano de 2022, né? Se Deus quiser, eu acredito muito nisso, sim. Acho que... João, tem uma pergunta aqui de pessoas que Claro. querem saber como é que elas sabem se elas tiveram Covid. Essa é uma pergunta bem boa, porque tem muita gente assintomática, né? E quer saber se teve Covid? Tem algum exame que possa ser feito? Tem, Como que é? você faz uma titulação de IgG, que você tem, quando você vai fazer o teste para detectar se você tem Covid, você tem um que é agudo e o que é crônico. Se você tiver crônico, é porque você teve sinal de que teve Covid. Agora, aos ouvintes e a todo mundo que está aí conosco, quero dizer para você, a chance de você já ter tido Covid é gigante. A Omicron pegou muita gente. Muita gente teve Covid e não teve sintomas. Muita gente teve a garganta ficou um pouquinho irritada, escorreu o nariz, né? E não foi fazer teste. Então, a probabilidade de você ter tido Ômicron ou ainda ter é gigante. Eu acho que toda a população vai acabar pegando, porque a transmissibilidade desse vírus é inacreditável. É o vírus mais transmissível da história da humanidade. Ele é altamente transmissível. Então, se você teve num ambiente com alguém com vírus, você pode ter tido e não ter sintoma nenhum. A vacina não protege tão bem quanto a transmissão. Ela protege contra doenças graves. Então, a chance de você ter é muito grande. E não fica pensando em testar, não. Leva a vida normal e acabou. Agora, se essa variante gerar os anticorpos, que é o que a gente torce, né? Aí também vamos embora daí, né? Aí vamos pra rua. Chuta a porta e acabou. Aí ninguém segura mais. Mete o pé na porta. Daí a gente vai mais, é um sextor geral, né, João? João, é sempre muito bom te receber aqui. Um grande abraço. Até semana que vem. Eu que agradeço o privilégio. Vou estar aqui sempre. Uma satisfação muito grande. Um abraço a todos. Valeu, João pessoal. Tava de umas férias mais longas, né? Não voltava nunca. Tava lá, tá certo. Filho de Deus, né? Tô trabalhando muito, rapaz. Esse que é o problema.
Valeu, gente. Um ótimo fim de semana a todos e nós retomamos o nosso jornal na segunda-feira, às 7 da manhã. Tchau!